Oi pessoal, então, num outro vídeo eu deixei uma coisa para trás e antes de eu guardar ele de novo, eu gostaria de falar de algo que me acompanha, foi meu primeiro tarô sério, além do Marselha. Então eu saio do Marselhês e vou cair num dos trabalhos que para mim, um dos mais bonitos. Hoje em dia eu não trabalho mais com ele, porque a confecção mudou. Né? E hoje ele é muito plastificado e, enfim, eu vou comprar até um exemplar novo só para guardar. Mas o meu velhinho, né, é o que acontece com o tarô mais velho. Tô falando do tarô mitológico. O tarô mitológico é um trabalho lindo de morrer. É um trabalho não só de cartas bonitas, mas um trabalho da Juliet Sharman Burke e da Liz Green, de 1988, quando eu comecei a estudar, gente, olha que coisa louca. E eu tenho o meu desde 1989, na tradução em português. É quando eu comprei, li, peguei todas as cartas na mão, fui lendo para os amigos. E 88 é quando eu faço o meu curso de aprofundamento em tarô, lá na Escola GEA, Grupo de Estudos Astrológicos. E aí eu vou ter esse livro como meu companheiro, assim, pensa, aquela criatura embaixo do braço, entendeu? O baralhinho na mão. E era isso, até que eu tive ele todinho na cabeça. E ele tem algumas coisas muito curiosas. Primeiro, todos os arcanos maiores desse baralho são lindos, mas eles não têm número. Até porque o tarô lá na base, no princípio e tal, ele não tinha número, ele não é numerado. Né? Então, começando com o louco, percebe por que eu tirei de vida? Então, vamos entender por que eu tiro um baralho. Eu começo a ter atrás dele, talvez não fique muito claro, marcas, dobraduras, uma série de elementos que aí você acaba dizendo assim, eu já sei que eu leio aquela carta, gente. E nem eu quero saber, e eu nem quero que aquele que é meu cliente mais antigo, que vem mais vezes, também não vire e fale assim, aquela não é aquela. Então é hora de ir para aluno. Então, normalmente os baralhos quando entram nesse estágio, eu recolho. Só que assim, olha que gostoso, ó o que dá para fazer com o baralho quando ele é de papel, ele é de boa qualidade, né? Ele é macio um com o outro, ele não arranha um ao outro, ele parece uma manteiga, uma coisa deliciosa isso, né? É algo primoroso, é algo que infelizmente só a US Games mantém nos seus baralhos quase que todos. Né, que são os importados. Os nossos, eles vão variar muito de espessura, então às vezes o papel é grosso demais, atualmente fino demais, então você vai tentar fazer isso aqui, né, que é o embaralhar, dobra uma, não dá certo, então você tem que espalhar na mesa, que é para não detonar o baralho de vez na primeira jogada. Não aguenta uma semana atendendo um monte de gente numa cidade X, né? Então, assim, as cartas se gastam muito rapidamente. E aí vão manchando, vão sujando. Esse cara é um querido, assim, tem tanta história com ele, gente, nem conto. Claro, ele não é o primeiro, tá? Esse já é o segundo. O primeiro se desfez mesmo, se foi. E aí eu comprei um segundo ainda na época, eu diria assim, há uns 20 anos atrás, eu comprei esse segundo. Né? E com ele eu caminho com ele, caminhei o quê? Até uns 3 anos atrás ele tava na linha, bora. Aí ele começou a ficar muito marcado, manjado, né? Fica aquela coisa assim, meu Deus, é melhor tirar você de linha. E aí quando eu pedi, na verdade há 4 anos, quando as minhas alunas pediram e compraram, porque eu falei assim, qual baralho você indica? Foi o mitológico. Aí elas já me xingaram porque não tinha número. Eu falei, gente, põe o número aqui, ó, na cabeça. Então, enfim. Mas quando elas me mostraram a carta, extremamente plastificada de um lado, do outro nem tanto, e que arranhava, porque aí gruda, né? E aí não vai. Eu ainda vou pegar um que seja novo, que seja com essa coisa.
E aí fica aquela coisa de você fazer com dificuldade, não é manteiga, uma carta não entra na outra, sabe, assim, com uma facilidade. Essas daqui, quando estão mais velhas, também não, porque começa a rasgar nos cantinhos, né, começa a ter umas falhazinhas, e aí acaba sendo isso. Bom, o trabalho todo, né, da Liz Green, na época, só veio para o Brasil, na época e sempre, só veio para o Brasil o livro, vem numa caixa com o baralho. Então, vem os 22 maiores, né? E vem a turminha dos menores, com os seus devidos naipes. Então, espadas, paus, né? Ouros. Eu tava até arrumando todo mundo aqui. E copas, que estavam meio bagunçados de aula e outras coisas. Eu falei, deixa eu botar todo mundo em ordem. Então, as 56 menores e as 22 maiores, logo depois, é um deck de tarô normal de 78 cartas, que se vale no olhar, no do Waite e no de Marseille. Mas no caso dela, ela também vai colocar antes do eremita a força. Então, ela também tem... Não, mentira. Falei besteira. Também antes do eremita, ela vai estar colocando, peraí, o Hierofante, os enamorados, o carro e a justiça. Então, durante muitos anos, esse foi o meu olhar, igual dela, porque é o primeiro baralho que eu trabalho, inclusive, fora, com pessoas. E aí, com ela, mais a literatura do Marselha depois, eu realmente fechei no meu trabalho que é onde a justiça fica muito bem, é onde ela cabe direitinho, mesmo com a proposta do Waite. Uma das coisas que não veio para o Brasil, e aí uma querida amiga, Paula, né, na época pôde ir para os Estados Unidos e ela trouxe para ela um deck, livro e tal, e trouxe um workbook. Um livro de exercícios que eu copiei na época, fiz uma cópia Xerox e que boa parte eu uso, né? Porque era a primeira vez já naquela época propondo o workbook. É um trabalho, eu acho que se não é igualzinho 88, ele é logo em seguida. Não, 88, mesma coisa. Então ele nasceu junto lá, né? E aí, lá com a Liz Green. E aí no workbook ela já propunha nessa época, que é o que eu fazia com os meus alunos dessa época, uma proposta de você olhar a carta em preto e branco, então só o desenho externo, por exemplo, da carta do Sol, e aí você tinha um trabalho de percepção, você ia colorir, já tinha a história do colorir, do trabalhar como arte terapia e do colocar o seu nome, a data que você estaria fazendo esse trabalho, onde você estava, qual seria a cor mais importante, o que te saltava aos olhos ao colorir o sol, né? E observações, guias, aí tinha umas ideias de trabalhar cada arcano, que é o que você pode fazer quando a gente faz um curso longo, que é o que normalmente eu levo os meus alunos em casa, com essa proposta mais longa, né? Porque o tarô é uma coisa que você vai somando informação. A cada soma de informação, você vai enriquecendo o teu repertório sobre cada uma das lâminas, principalmente das maiores, os arquétipos grandes, e de cada uma das menores, os arquétipos pequenos. Outro grande benefício da Liz Green é que com isso ela é a primeira a fazer uma proposta inovadora. Então, tem os 22 maiores, super, cada um tem um mito, é uma delícia estudar por aqui, muito bom mesmo. E aí você vai cair depois naquele presente igual do Waite. Então os ases são os ases, isso no Waite também, é aquele que tudo tem daquele elemento, e aí você vai ter para cada figura, bem como para cada lâmina, uma proposta, porque são partes de histórias mitológicas. Então você ganha aquela famosa cola, entre aspas, uma cola um pouco mais inovadora, um pouco mais de você ter que ler o livro para então aquilo entrar e você ir trabalhando, né? Mas é uma proposta linda, é um baralho lindo, um baralho que eu recomendo para os meus alunos. Quer começar por um baralho muito gostoso? Porque na hora de ler, assim, são histórias, mitos, é muito gostoso e que dá para trabalhar com a proposta que ela dá com perfeição.
compra um baralho do tarô mitológico. Eu recomendo, ainda é um dos grandes trabalhos modernos, né? Claro que depois a gente vai ter os baralhos do Ney no Brasil, e o Ney também dá uma grande contribuição para o universo do tarô, sobretudo na atualidade, né? Em que já há mais de 10 anos o tarô não está no topo dos 10 mais, ele não está na lista dos mais. Eu andei até tendo oportunidade, né, pela primeira vez de sair do país e tal, nesses últimos anos, e mesmo lá fora, em termos de Europa, né, não está na moda. É interessante que o tarô tem umas épocas que ele é muito, umas épocas que ele é pouco, mas ele está sempre presente, né, que nem a astrologia. Tem umas épocas mais, umas épocas menos, mas sempre presente. Então isso, eu queria só dar essa dica do tarô mitológico, e aí eu queria aproveitar esse fundinho aqui de conversa. Eu falei do tarô claro e simples num dos vídeos e cometi o deslize, né? Simplesmente assim, um pouco de não prestar atenção, mas esse também é um trabalho que veio de fora, foi construído fora, como o mitológico, que é Estados Unidos, Inglaterra, e o tarô claro e simples, porque a forma de traduzir os nomes dos livros, tarô, eu que fui professora de inglês tanto tempo, fica se tentando achar nomes que chamem a atenção do brasileiro. Se vai tentar fazer a mesma tradução, ou ao pé da letra, como a gente fala, às vezes não dá ibope, não ajuda o produto aí para a gôndola e da gôndola para tua casa. Então, título é uma coisa super difícil, um troço trabalhado e com dificuldade para achar um título que agrade as pessoas brasileiras, que é diferente do que agrada as pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos e tal. Então, esse trabalho do tarô claro e simples, ele é uma tradução do livro Easy Tarot Handbook and Gilded Tarot. Tá? Publicado por Llewellyn Publications, também nos Estados Unidos, e que foi comprada a edição aqui pela Pensamento e depois Cultrix, né? Que é hoje quase, acho que está na Madras ou está na Cultrix mesmo. Hoje está super difícil saber quem é quem, virou todo mundo uma coisa só. Um comprou do outro que comprou do um. E o primeiro exemplar, ele é de 2004, vejam vocês. Tá? Ele vai chegar aqui para a primeira edição brasileira 2013. Então, mesmo isso, as compras da patente para poder trazer para o Brasil, para fazer a tradução, depois da tradução para poder ser colocado no mercado, é um troço super complexo, não é uma coisa assim, super simples, né? E que sempre demandou muito dinheiro, muita coisa, com tudo que a gente está tendo de crise, né? Nas edições, no livro, no que é ainda impresso, a questão do papel, muita coisa, né? Eu fico muito triste por um lado, porque eu gosto muito de ter o livro na mão, gosto muito de trabalhar, mas veja, é uma tradução de um trabalho bacana. Aí eu fui até folhear, né? Porque uma menina colocou um comentário, eu agradeço o comentário, me serviu para olhar, puxa, eu fui meio leviana, acabei não colocando o título, né? E não pegando a folha interna para poder falar do trabalho da onde ele veio, né? Direitos reservados e tal. Esse é um trabalho que é bacana também. O livro não é uma imitação do tarô, do Gilded Tarot. O livro é uma tradução do Gilded Tarot, né? Mas assim, um Gilded Tarot já olhado pelo Josephine Ellenshaw. Então já tem um olhar anterior pela própria autora da Josephine Ellenshaw, que é a esposa e do marido. Então, eles criaram um baralho lá para trás e aí para cá chegar demorou quase 10 anos, né? Se você pensar 2004, 2013 são 10 anos, como sempre foi. Então, eu me lembro quanto a gente corria atrás de alguma coisa, você pedia para um amigo que ia para fora, né? Para todo mundo que ia para fora, disse assim, o que você quer, filho? Eu quero um baralho.
Qualquer um, porque eu normalmente nunca quis complicar a pessoa mais do que é possível, né? Porque em viagem nem sempre a pessoa vai entrar numa livraria ou vai encontrar uma livraria no caminho. Então, se você encontrar um baralho de tarô, traz para mim. Sempre foi assim. Né? Então, não é uma imitação, é apenas uma tradução. Então, também tem o seu lugar bacana, né? Já que traz o conhecimento dessa taróloga de fora, né? 10 anos depois, mas tá valendo, eu acho que tá valendo. Tá bom? Então, falei, por hoje é isso, é apenas uma conversa, uma dica, mas eu tenho mais nos meus bigodinhos, então a coruja tá de olho aberto hoje, nós vamos em frente. E aí, dá um alô no canal, manda pergunta, né? Se inscreve aí.